noite a todos. Novamente eu sou o Dr. Marlon Câmara Lopes. Vou ter um bate-papo sobre otoplastia. Um bate-papo um pouco mais curto hoje, tentando esclarecer algumas dúvidas e as indicações corretas para a cirurgia. Tem esse nome otoplastia, na verdade é cirurgia para tratamento de orelhas proeminentes. Um nome que parece vulgo, mas é um nome correto também, são orelhas de abano. As orelhas de abano são alterações, ou orelhas proeminentes são alterações que ocorrem desde a infância, tem o seu fator genético, são as crianças realmente nascem com alteração. Basicamente, elas têm o posicionamento das orelhas de uma maneira mais aberta. Ocorre devido à conformação da cartilagem e o tratamento basicamente é reposicionar essa cartilagem. É uma cirurgia indicada para crianças, jovens e adultos. Não existe uma faixa etária tão específica para o tratamento. Em compensação, existe uma idade a partir de qual é mais indicada. Normalmente, para crianças muito pequenas, a gente tenta protelar um pouco, pelo menos até a fase, quando a criança sai da fase pré-escolar para a fase escolar. Mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, que é quando a criança começa a sofrer os primeiros indícios de bullying, de preconceito, em função das alterações que a orelha tem. A partir de então está indicada, a criança já costuma ter um entendimento melhor sobre a parte da recuperação e também já costuma aceitar melhor o procedimento cirúrgico, sabendo que essa criança vai ter que passar por uma recuperação, vão ter cuidados específicos e que os pais vão estar diretamente ligados nessa recuperação. Então, é uma dúvida bem comum, principalmente daqueles pais que estão mais ligados no tipo de preconceito que a criança pode sofrer, mas quando eu posso levar para operar? Desde que a criança esteja saudável e tudo bem com ela, a partir dos 7, 8 anos de idade já é uma indicação bacana. A partir daí não existe uma idade certa. A partir daí nós temos casos de pacientes jovens, de pacientes adultos, até pacientes de mais idade, conforme a conveniência ou a disponibilidade para fazer o seu tratamento. Algumas pessoas costumam confundir o tratamento das orelhas proeminentes com o tratamento de lobo de orelha, né? O lobo é essa parte mais molinha da orelha embaixo. Quando se usam alargadores, por exemplo, quando se usam uma série de brincos ou eventualmente quando vem a desenvolver cicatrizes ali no local devido ao brinco, como queloide. E esse tratamento, na verdade, é uma reconstrução de lobo, não é bem o tratamento da otoplastia. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a otoplastia. É um procedimento feito em hospital dia, normalmente. A criança, o jovem ou adulto internam, depois de terem feito um preparo pré-operatório, terem feito exames, terem feito consultas com anestesista, internam em jejum para fazer o procedimento, realizam esse procedimento no período da manhã ou no início da tarde, normalmente até o final da tarde, começo da noite, costumam ter alta. O hospital dia não costuma ter necessidade de internamento para que seja feito. Pode ser feito com anestesia local mais sedação, então pessoal, sempre tenham isso sempre na cabeça. Procedimento cirúrgico idealmente feito em ambiente hospitalar ou numa clínica com uma estrutura adequada para receber o paciente. Então o paciente entrou, pode ser feito ou só com anestesia local, dependendo da tolerância do paciente, pode ser feito com anestesia local e sedação. O que é a sedação? É feita uma medicação, daí nesse caso por anestesista, com com monitoramento do paciente. O paciente acaba dormindo por alguns instantes quando é feita a aplicação do anestésico local. A partir daí o paciente é mantido sonolento, responsivo quando chamado,
porém sonolento, dormindo, o que traz um pouco mais de conforto para o paciente na maioria das vezes. E também é feito com anestesia geral, que é, ao contrário do que se pensa, do que se diz, um método bem seguro, bem estável. Para crianças menores, por exemplo, é confortável você fazer com anestesia geral, porque a criança pode agitar, a criança pode não entender o que está acontecendo, então é melhor que ela esteja numa situação confortável, dormindo, com o anestesista com todo o controle dos dados vitais da criança. Ok? Operou, no final da tarde, correu tudo bem com a cirurgia, correu tudo bem com a recuperação inicial. Passado algumas horas, o paciente estando bem acordado, estando alimentado, usando banheiro, ele tem possibilidade de voltar para casa para fazer recuperação em casa. Que as pessoas costumam queixar da recuperação dessa cirurgia? Dor. Dor é a principal queixa. Não é uma dor limitante, mas entenda que tem outros procedimentos que as pessoas se incomodam pela dificuldade de se mobilizar, pelo uso de modeladores. A otoplastia, a principal queixa, o que mais incomoda é sim a dor. Porque o paciente tem mobilidade normal, pode se deslocar de um lugar para outro, não costuma ter grandes limitações de movimento, e a dor é o que mais chama a atenção. Feitas as medicações que são prescritas para casa, a tolerância dessa dor é bem aceitável. E a outra coisa, o cuidado específico que precisa ter para a otoplastia é o paciente usar uma faixa, tipo bailarina, para proteger a orelha. Algumas pessoas teimam em achar que essa faixa tem o objetivo de forçar, de fazer compressão na orelha, sendo que na verdade essa faixa tem o intuito de proteger a orelha contra pequenos traumas, que ela seja de uma maneira inadvertida descolada da região onde ela foi operada. A incisão, o corte, né, da cirurgia é feito na região posterior da orelha, então não é uma cicatriz visível, uma cicatriz que fica escondida na maior parte das vezes. E o tratamento é feito através do remodelamento da cartilagem, através de pontos definitivos, pontos que vão ficar ali dentro para sempre, mantendo a estrutura cartilaginosa na posição que a gente deseja, que a gente almeja. Ok? Mais alguma coisa que as pessoas perguntam com frequência. O plano de saúde cobre a cirurgia? Não. O plano de saúde não costuma cobrir cirurgia de otoplastia, de orelha de abano. Doutor, uma pergunta aqui da Isabel Paiva. Gostaria de saber sobre uma técnica que vi na TV, que é tipo um fio que coloca e esse fio é maleável. Tipo, você empurra ela para trás e a orelha não fica mais para frente. Mas vi só uma vez e nunca mais ouvi falar. Pois bem, Isabel, assim, eu não saberia te especificar qual é essa técnica. Talvez até possamos discutir posteriormente se você me encaminhar essa reportagem ou encaminhar esse vídeo. O que a gente vê na internet, o que a gente vê como reportagens, porque muitas vezes essas reportagens são feitas por pessoas leigas, com informação de não leigos. Nós temos muitas informações, algumas que parecem muito interessantes e muito práticas, muito objetivas, que são simples, mas nem sempre são soluções tão seguras quanto as técnicas consagradas, as técnicas clássicas, ok? Esse é o cuidado que tem que ter. Acabo não conseguindo entrar muito no mérito da pergunta especificamente da técnica que você está dizendo. Mas eu posso te dizer que a forma mais segura de se fazer uma otoplastia é a técnica clássica, com uma incisão na região posterior da orelha. É feito uso de fios, mas são fios de sutura que mantêm a estrutura cartilaginosa da orelha numa posição adequada, numa posição que a garante como uma orelha mais fechadinha, numa posição mais adequada. Algumas pessoas costumam perguntar, né, a cirurgia plástica está muito atrelada à drenagem linfática no pós-operatório, se precisa fazer drenagem para a cirurgia de orelha.
Não, a rigor não tem necessidade de fazer. Porém, eventualmente, se tem algum inchaço, algum edema residual, ela pode ajudar um pouco nessa fase de recuperação. Como cuidado assim no ato cirúrgico, é sempre fazer um preparo adequado do paciente. Se essa cirurgia vai demorar um pouquinho mais, usar apetrechos que visam prevenir trombose venosa profunda, né? É uma preocupação para todos, como a meia antitrombo. Às vezes os pacientes questionam, né? Mas por que eu vou usar uma meia se minha cirurgia é no rosto? Que a Graciela está perguntando qual o tempo necessário do pós-operatório. É uma cirurgia de porte pequeno e, dependendo das atividades que você desempenha, um final de semana você já consegue voltar às atividades. Por exemplo, Graciela, se você trabalha no escritório, não tem esforço físico, tem possibilidade de sair um pouquinho, ter um tempo a mais para se recuperar, você pode, em questão de 3, 4 dias, voltar. Qual é o teu desconforto? Vai estar com a faixa, tipo bailarina, protegendo, vai ter um pouco de dor, às vezes passa por aquele mal-estar de cirurgia, né? Tem pessoas que costumam desmaiar porque vem uma gota de sangue, daí quando essas pessoas lembram que estão operadas, às vezes tem algum mal-estar, uma sensação de desmaio, mas cada pessoa responde e tem uma sensibilidade diferente. Então, para atividades sem esforço físico, em questão de dias você está apta. Para atividades que envolvem esforço físico, eu costumo dizer que vai precisar, no mínimo, de uns 15 dias para você estar um pouquinho melhor. Agora, se esse esforço físico envolve contato, por exemplo, pessoas que fazem artes marciais, pessoas que fazem esportes coletivos, a gente recomenda que tenha pelo menos uns 45 dias para se recuperar. Até porque a região vai estar bem sensível. A sensibilidade não vai passar a dor total, aquela coisa que você toca e é mais dolorido, não vai passar em poucos dias. Pelo contrário, isso vai demorar até mais, vai demorar semanas, até meses. Então, a partir daí, quem vai ditar esse ritmo é o próprio paciente, né? Não, eu estou bem, a sensibilidade já está boa, a dor já cessou, o inchaço já saiu, a cicatriz está bem cicatrizada, o corte está bem cicatrizado. Então, assim, a partir de um determinado momento é muito pessoal a recuperação. Mas para atividades comuns, digo para você que é rápido, a recuperação costuma ser bem rápida. Então a Isabel está perguntando aqui mais uma vez que alguns amigos fizeram e não tiveram o resultado esperado. Sempre que a gente faz uma cirurgia, a gente tem uma chance de sucesso e uma chance de falha. O objetivo dessa cirurgia é que a chance de sucesso seja sempre muito maior do que a chance de falha, senão não tem nada que justifique fazer a cirurgia. Com as técnicas clássicas, que é o que nós defendemos, a taxa de sucesso é bem alta. Podem ocorrer recidivas? Podem. Eventualmente, pense que a orelha ela tem uma cartilagem que tem memória. O que é memória de cartilagem? Ela tem um formato e se você retirar essa orelha do formato, como o nariz, ela volta com o mesmo formato que tinha. Então, numa situação de cirurgia, daremos pontos definitivos. Digamos que essa memória leva meses, anos para que seja quebrada. Então, digamos que passado 6 meses, passado 1 ano, se por algum motivo, por algum trauma, esse ponto que nós demos se romper, pode sim haver uma recidiva. Normalmente parcial. Normalmente, depois de um procedimento desse porte, se houver uma recidiva, não é como era antes, mas pode sim voltar um pouco. Agora, na prática, no geral, isso acontece muito pouco. As pessoas às vezes perguntam sobre a cicatrização. É uma cicatriz escondida e numa área bem com pouca chance de desenvolver algum problema cicatricial.
O que acontece é que em pacientes que classicamente desenvolvem cicatrizes patológicas, né, são aqueles queloides, que são cicatrizes bem exuberantes, que crescem em volumes bem exacerbados, nesses casos é interessante, quando se optar por um tratamento cirúrgico, fazer também o tratamento da cicatriz de uma maneira abrangente, né, com técnicas clássicas, né, com corticoterapia, com beta-terapia, que são tratamentos bem específicos para esse tipo de problema. Então, a otoplastia, a cirurgia de orelhas proeminentes, é um tema mais direto, é um tema que assim, a gente tem como fazer de maneira abrangente, mas o que normalmente assim, traz dúvida para os pacientes são detalhes mais. Outra dúvida que é comum dos pacientes são aqueles pacientes que nascem com outras alterações da conformação da orelha. A ausência congênita da orelha, né, ou anotia, ou uma malformação grave da orelha, chamada microtia. E esses pacientes eventualmente procuram com o objetivo de fazer um tratamento que pensam ser otoplastia. E nesse caso, o tratamento é a reconstrução de orelha. São técnicas bem diferentes, são técnicas mais complexas, que exigem vários tempos cirúrgicos e normalmente necessitam de áreas doadoras de cartilagem, né? Essa área doadora de cartilagem costuma ser a costela, para esses casos de reconstrução, mas são casos mais dramáticos, casos de uma recuperação um pouco mais lenta, um pouco mais difíceis, mas que costumam ficar bons também. Então, como eu disse bem no começo, era um tema um pouquinho mais rápido, a gente vai ter oportunidade para conversar sobre diversas outras coisas. É bem bacana ter essa interação com vocês, estar aqui à disposição, poder esclarecer dúvidas que são importantes para quem não tem essa disponibilidade no dia a dia, né? Poder ter um papo direto com uma informação a qual nós estudamos, a qual nós tratamos e nos atualizamos diariamente. Fico à disposição, aguardo vocês no próximo bate-papo e caso venham a surgir outras dúvidas também podem nos procurar aqui nas redes sociais e a gente vai tentando ajudar vocês da melhor maneira possível. Boa noite.